hoje à noite, tá? E além dessa aula e da apresentação, para poder ajudar, né, a compreender como é que funciona a questão da biofísica, da fonação e da audição. Então, esses vão ser os assuntos dessa prova da semana que vem. Se porventura alguém perder a prova, vamos deixar algo claro, tá? A coordenação acadêmica, ela permitiu, ou melhor, ela determinou que só pode fazer um assunto para a segunda chamada. E aí, como os assuntos da primeira verificação já passaram muito tempo, não tem muito material para poder estudar de forma bem específica, então eu achei melhor colocar esses assuntos que também são assuntos que estão mais frescos, até mesmo para vocês. Então, assim, para quem perder a prova, nessa segunda avaliação na semana que vem, tem a questão da segunda chamada. Tanto assim, quem perdeu a primeira prova, como alguém que porventura possa perder esta segunda prova, vai fazer somente uma única prova de segunda chamada. Então, vai ter o mesmo assunto, tanto relacionado com a primeira verificação, quanto com a segunda verificação. E esse assunto vai ser justamente esse que eu vou abordar agora. É questão da biofísica da audição e biofísica da fonação. E, porventura, caso alguém fique de verificação final, ainda precisa de algum ponto para poder passar do semestre, os assuntos também serão a mesma coisa, biofísica da fonação e da audição, que é a base mesmo para a fonoaudiologia, tá? Então, vai ficar dessa forma, seguindo aí as orientações da coordenação acadêmica de como vai ficar a prova de vocês a partir desse momento. E aí, com isso, eu acho que a gente conclui o semestre, pelo menos a parte teórica, e aí depois, vamos ver, de acordo com as normas da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, dos decretos estaduais, de como vamos fazer esse retorno das nossas atividades, né? Que está tudo muito incerto ainda. Bom, então, assim, em relação a essa revisão que eu preciso passar hoje, o assunto ele é bem direcionado, eu quero dizer, já pensando mesmo já para a prova. Então, antes de mais nada, o que eu preciso lembrar? É que tanto para a biofísica da audição quanto para a biofísica da fonação, a gente vai estar trabalhando com elementos da física que são importantes. E esses elementos, um desses elementos é a questão da física acústica. Ou seja, então a gente precisa entender que nós temos aí ondas sonoras. Então, eu coloquei essa figurinha aí para mostrar que nós temos uma fonte que está emitindo aí uma onda sonora e nós temos aí um ouvido que está captando essa onda sonora a partir dessa fonte. Então, a fonte ela acaba emitindo essas ondas sonoras para todos os pontos de qualquer ambiente. E a partir disso, o nosso ouvido ele é capaz de detectar, captar essas informações, essas ondas sonoras, que aí no final a gente acaba dizendo, mais lá na frente, vocês vão ver que a gente não fica falando que é onda sonora, e sim a gente fica falando que é uma energia ou uma pressão sonora que é que o nosso ouvido consegue captar a partir dessa fonte. Então, o nosso ouvido ele contém essa capacidade de detectar a origem dessa fonte, dessa onda sonora. E a fonação nada mais é do que a gente emitir justamente essas ondas sonoras através de todo um contexto, né, que nós temos a participação dos pulmões para poder liberar esse ar, que ele vai passando pelos brônquios, traqueia até a laringe, que é o local que a gente vai encontrar justamente as cordas vocais. Tá? E aí, quando a gente pega a biofísica da audição, então a gente precisa ver a questão da estrutura, da anatomia do ouvido. Aqui, nessa figura, a gente está vendo a questão da audição, que a gente chama de audição periférica, porque é o local que ela vai começar a captar essas informações, essas ondas sonoras, e ela vai fazer as transformações dessas ondas. Então, aqui a gente divide didaticamente o ouvido em 3 partes. Nós temos o ouvido externo, que é composto pelo pavilhão auditivo e o canal auditivo. Então, o pavilhão auditivo ele tem a função justamente de captar essas informações, essas ondas sonoras, e o canal auditivo é um local por onde vai ocorrer justamente a condução dessa informação, dessa onda sonora.
E em seguida nós temos o ouvido médio. Então, o ouvido médio ele é composto pelo tímpano ou membrana timpânica e pelos ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Então, esses dois aí são estruturas pequenas, mas têm informações ou têm funções muito específicas. No caso, o tímpano, ele tem a função de receber essa onda sonora, tanto que ele vibra de acordo com a frequência com que chega essa onda sonora lá no tímpano. E os ossículos, eles acabam pegando essa informação da onda sonora, e já que são ossos, então eles transformam a onda sonora que foi recebida pelo tímpano em onda mecânica, e eles ainda fazem um processo muito importante, que é a amplificação dessa informação, a amplificação da onda sonora. Em seguida, nós temos o quê? O ouvido interno. Que aí, o ouvido interno, nós temos a cóclea como principal órgão para poder identificar essas informações sonoras e isso transferir a informação para o nervo auditivo. E também nós temos um outro órgãozinho que é importante, que ele está também nesse conjunto do ouvido interno, que é o labirinto ou os canais semicirculares, que para nós é importante porque ele nos dá uma orientação espacial. Então, no momento que a gente movimenta a cabeça, então ele contém líquido aí dentro desse labirinto que auxilia na nossa orientação. Então, é o que a gente consegue manter o nosso movimento direcional. Então, as pessoas que, por exemplo, têm labirintite, então elas têm problemas em relação a manter, né, o movimento sempre reto. Então, elas já estão o tempo todo ou caminhando reto e depois elas vão para um lado, depois vão para o outro. Então, elas perdem essa noção espacial. Então, quem dá essa noção é justamente essa estrutura. E uma outra estrutura que a gente quase não fala muito, mas ela também tem uma certa importância, é justamente a tromba de Eustáquio, ou tuba de Eustáquio, como alguns autores acabam colocando. Essa trompa ou essa tuba, então ela conecta o ouvido, principalmente aí o ouvido interno, com a boca. Então ela fica o tempo todo fechada. Então, se a pessoa ela tenha boceja ou se tem uma diferença de pressão atmosférica, então essa trompa ou essa tuba ela abre e isso permite a entrada de ar e aí isso permite ou impede que a gente consiga ouvir de forma bem clara o que está acontecendo ao nosso redor. Então, essa estrutura do ouvido, que a gente chama de audição periférica, que é importante para poder iniciar esse processo de captação da onda sonora e transformar essa onda sonora em informação para que o cérebro possa decodificar e interpretar. Então, quando a gente fala de biofísica da fonação, a primeira fase desse processo é justamente esse aí, que é o tímpano, que ele recebe essa onda sonora ou pressão sonora e ele transfere essa informação para os ossículos. E os ossículos ou ossos, eles transformam essa informação, essa onda sonora, em onda mecânica, tá? E aí, essa onda mecânica que os ossículos acabam captando, eles amplificam essa onda mecânica e passam essa amplificação da onda mecânica para a cóclea. E aí vem informações ou coisas bem específicas ou importantes que a gente precisa ver nesse ponto aqui. Que é, então assim, o papel do tímpano especificamente, ele é para receber essas ondas sonoras e vibrar de acordo com a frequência dessas ondas sonoras. E qual vai ser o papel especificamente dos ossículos? Os ossículos eles têm um papel crucial na amplificação dessa onda sonora e, ao mesmo tempo, eles vão transformar essa amplificação da onda sonora em onda mecânica. Então, a partir desse ponto, nós temos onda sonora e onda mecânica. Então, o papel dos ossículos é a amplificação dessa onda. O papel do tímpano é captar essas ondas sonoras. Esses movimentos ou essas transformações, elas vão ser importantes para que haja uma espécie de compensação de perda energética. Como assim compensação? Bom, como eu falei, o nosso pavilhão auricular, ele consegue o quê? Captar essa onda sonora, mas ele não consegue captar toda a onda sonora. Uma parte dessa onda, ela acaba meio que dissipada por conta da estrutura do nosso pavilhão auricular.
Então, pouco que o pavilhão consegue captar e enviar para o canal auditivo é uma quantidade pequena. Então, aí nós temos uma certa perda energética porque a gente não consegue pegar toda a informação. Então, que era para pegar mais ou menos isso aqui, 2x, a gente só consegue captar x. Mas aí, para poder manter essa informação nessa mesma qualidade que deveria ser de 2x, quando chega lá nos ossículos, eles conseguem amplificar de novo. Então, eles pegam o x e transformam de novo para 2x. E é essa informação que fica passando até chegar lá no cérebro. Então, é uma forma que o nosso corpo, nosso sistema auditivo conseguir para a gente não ter uma perda completa de todas as informações. E ainda tem outro detalhe. Como o tímpano ele consegue vibrar na mesma intensidade, na mesma pressão sonora, então ele tem um som muito agudo ou muito grave, então ele consegue vibrar nessa mesma frequência. E ele transfere essa frequência também para os ossículos. Então é mais ou menos não, é desta forma que esse conjunto acaba trabalhando para a gente poder conseguir ouvir e captar esses sons de forma muito mais completa. Então, recapitulando, nós temos o quê? O tímpano, que consegue captar essas ondas sonoras, e ele transfere essa informação para os ossículos, que vibram e transformam essa onda sonora em onda mecânica. Qual é o papel dos ossículos? É amplificação da onda sonora, tá? Então, vai ter alguma coisa na prova sobre essa informação aí. Qual é o papel do tímpano, qual é o papel dos ossículos. Então, quando a gente sai desse conjunto de tímpano e ossículos, a gente tem o quê? A cóclea. E na cóclea nós temos dois pontos importantes, a janela oval e a janela redonda. Então, os ossículos, eles estão conectados, deixa eu voltar aqui. Então, eles estão conectados, que nós chamamos de janela oval. Então, aqui ele passa essa informação, essa onda mecânica, então ele começa a transferir essa onda mecânica para a cóclea. Mas a cóclea, ela não é uma estrutura compacta. Em seu interior, ela tem líquido, que a gente chama de linfa. Então, quando o ossículo ele começa a movimentar a janela oval, então ele também está transferindo este movimento para a cóclea, especificamente para a linfa. Então, aqui na cóclea, a gente vai observar o quê? A onda mecânica que a gente observa lá dos ossículos, ele transfere essa informação para a cóclea. Mas a gente tem movimento de líquido da linfa. Então, essa onda mecânica, quando chega na cóclea, ela é transformada em onda hidráulica. E o formato aí da cóclea, que é em formato de caracolzinho, ele acaba sendo importante em outro momento para a gente poder identificar diferentes frequências sonoras. Então eu consigo identificar o que é um som agudo, um som grave, um som médio. Mas como é que eu consigo reconhecer esses sons especificamente? Por conta da cóclea. Então a cóclea ela tem pontos estratégicos para ela conseguir identificar o que está movimentando, o que é um som agudo, o que é um som grave, o que é um som médio, para a gente conseguir poder identificar essas diferentes variações da onda sonora. Tá? Então, aqui é outro ponto importante para a gente poder entender qual é a função ou qual é o papel da cóclea. Então, o papel da cóclea no processo da audição é receber essa onda mecânica e transformar em onda hidráulica, para ela poder conseguir identificar essas diferentes frequências sonoras. Estou falando muito rápido? Se estiver falando muito rápido, me avisa que eu diminuo a velocidade. Tá? Um pouquinho. Um pouco? Tá, vamos voltar então. Vamos lá. Né? Esse ponto aqui é muito importante. Deixa eu voltar para... Desde o começo. Desde o começo? Desde aqui? É. Tá, vamos lá. Pode ser. Calma. Respira. Tá? Então, assim, como eu disse, então, para a gente poder estudar a questão da audição e da fonação, então a gente precisa lembrar o quê? Que o meio ambiente, para a gente poder falar, a gente está produzindo o quê? Som, ondas sonoras. E o nosso ouvido, ele consegue captar essas ondas sonoras,
Tá? Então, independente do local, tá aqui atrás, tá aqui nesse lado, tá do lado direito, tá do lado esquerdo. Então, nosso ouvido ele consegue captar essas ondas. Então, é isso que o nosso ouvido sempre vai conseguir captar, onda sonora. Tá? Nesse primeiro momento, para vocês, é importante gravarem assim. Então, o que o ouvido capta? Onda sonora. Mas lá para frente, no próximo semestre, ou nos próximos semestres, vocês vão deixar de lado o que é onda sonora e vocês vão dizer, não, o ouvido ele capta energia sonora ou pressão sonora. Tá? Mas, nesse momento, fica com essa informação. O que o ouvido capta? Onda sonora. É isso que ele capta. Então, a partir... Através do meio ambiente. Isso, através do meio ambiente, tá? Então, digamos aqui, tá rolando um som aqui deste lado. Então, aqui é uma fonte sonora. E o meu ouvido, ele está conseguindo captar essa onda sonora que está chegando através dessa fonte. Pode ser um radinho de pilha, ainda existe, né? Mas pode ser simplesmente o celular, né? Através de algum vídeo do YouTube, e aí você está ouvindo alguma coisa, e aí o seu ouvido ele consegue captar essas informações. Então, o meio ambiente aqui, no caso, é o ar. Então, é o ar, que é o meio ambiente por onde essa onda sonora ela consegue se propagar. Então, por isso que a gente precisava daquela base lá no início de física acústica, para a gente poder resgatar essa informação, tá? Então, nosso ouvido ele consegue captar ondas sonoras através do meio ambiente, que é justamente o ar, por onde a gente consegue captar essas ondas. E aí, vamos para o ouvido. Então, nós temos a estrutura desse ouvido. A estrutura dele é dividido em 3 partes. É o que a gente chama de ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O que faz parte do ouvido externo? É o pavilhão auditivo e o canal auditivo. O que faz parte do ouvido médio? O tímpano e os ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E o que faz parte do ouvido interno? É a cóclea, o labirinto ou canais semicirculares e o nervo auditivo. Então, é dessa forma que a gente divide didaticamente o ouvido. Então, é essa estrutura. É externo, interno e o que, professor? Oi? Externo, interno e o que mais? É o externo, Médio. médio e o interno. Médio. Tá? Sim. Então, é dessa forma que a gente divide didaticamente o ouvido. Mas por que a gente precisa dividir desta forma? Porque a gente precisa entender como é que essa onda sonora ela consegue atravessar todo o ouvido, toda essa estrutura, e nosso cérebro consegue detectar, interpretar, decodificar essas informações. Então, primeiro, o pavilhão auricular, que é essa parte aqui de cartilagem. Então, o papel do pavilhão auricular ou pavilhão auditivo, como está aí na figura, ele serve para captar essa onda sonora. É esse o papel do pavilhão. Só que o pavilhão, ele não é algo assim, quero dizer, que a nossa orelha, ela é cheia de invaginações, né? Então, ela não consegue captar 100% dessas ondas sonoras. Digamos que era para ela conseguir captar 100%, podemos dizer, então ela só consegue captar metade, 50%. E essa metade, são esses 50% que ela vai começar a conduzir. Conduzir para onde? Para quem, pelo amor de Deus? Pelo canal auditivo. Então, o pavilhão, ele capta, e aqui, o número 2, como está aí na figurinha, é o canal auditivo, é por onde vai conduzir essa onda sonora. Até onde? Até chegar no tímpano. Tá? Então, ele conduz o canal auditivo, conduz essa onda sonora até o tímpano. E aí, o tímpano, que é o número 4, ele começa a vibrar à medida que ele recebe esta onda sonora. Então, essa vibração aí, que é do tímpano, então o tímpano ele vibra de acordo com a frequência da onda sonora. E aí vem a outra pergunta.
qual é o papel do tímpano dentro da audição? É captar a onda sonora. É esse o papel dele. E à medida que ele capta essa onda sonora, ele passa para quem? Para quem está logo em seguida. Que no caso aqui da figurinha, nossa, ela segue uma ordem super lógica agora, que é o número 3, que é justamente os ossículos. No caso, o pavilhão só é para conduzir, né, professor? O pavilhão é só para captar. Quem conduz é o canal auditivo. Ah, ele só capta. A função dele é só essa, captar o som. E o tímpano é a mesma coisa, no caso. Isso. Só que diferente. Só que a diferença do pavilhão auricular é que o tímpano ele está já conectado com uma outra estrutura, que é justamente esses ossinhos aí, o que a gente chama de ossículos. Ah, tá. Tá? Certo? Então, peraí, deixa eu... Olha, bichinho. Ai, bichinho. Ai, bichinho. Tá? Então, é esse movimento que o tímpano faz. Então, o tímpano ele vibra segundo aí as frequências dessas ondas sonoras que ele recebe. À medida que ele vai vibrando, ele vai passando essa vibração para os ossículos. Ossículos. Isso. E aí, aqui, nesse ponto, nós temos o seguinte. A primeira transformação. Então, a primeira transformação é o tímpano recebe o quê? Onda sonora. E os ossículos transformam a onda sonora em onda mecânica. Essa é a primeira transformação. Ok. Ok? E aí, como nós temos esta ligação entre o tímpano e os ossículos, aí vem a grande pergunta. Qual é o papel dos ossículos? Eu falei qual era o papel do tímpano, que é captar a onda sonora. E qual é o papel dos ossículos? O papel dos ossículos é amplificar a onda sonora. Ah, tá. Ok. Então, esse é o papel dos ossículos. Eles amplificam a onda sonora. Só que, ao amplificar esta onda sonora, então eles não só amplificam, eles transformam em onda mecânica. Tá? Aquilo que eu falei, o que era para captar 100% da informação sonora, então o nosso ouvido ele consegue inicialmente captar só 50%. E aí, quando chega aqui nos ossículos, por conta dessa capacidade de amplificar a informação, então ele amplifica de novo para 100%. Então, a gente consegue ter um sistema de compensação para a gente poder conseguir escutar da melhor forma possível, ou numa melhor qualidade. Tá? Então, é isso aqui que eu precisava falar sobre a ação, tanto do tímpano quanto dos ossículos. E aí, acompanhando o movimento dessa figurinha, então, logo em seguida, deixa eu voltar aqui. Então, logo em seguida, nós temos o quê? O 3, nós temos o número 5. O que é o número 5? É a cóclea. Ou seja, nós estamos vendo que esses ossículos eles estão interligados com a cóclea. Tá? E aí, o número 6 aí é o nervo auditivo. Então, como nós temos essa interligação dos ossículos com a cóclea, então, o que tem no interior da cóclea? Tem líquido. O que nós chamamos desse líquido? De linfa. Tá? Só isso. Mas o que a gente precisa observar? Deixa eu ver. Ah, tá aqui a figurinha. Nossa, já? Então, o que tem nessa figurinha que a gente precisa observar? Então, aqui, observa o seguinte, que nós temos toda essa informação aqui, né? O tímpano, os ossículos e a cóclea. Então, o ossículo, o que ele faz? Ele empurra uma parte da cóclea, que nós chamamos de janela oval. Quando o ossículo ele empurra uma parte dessa cóclea, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? O movimento do líquido que está no interior da cóclea. Então, aqui, como o ossículo está o tempo todo fazendo esse movimento, olha, eu estou empurrando, viu? Eu estou movimentando esse líquido que está no interior da cóclea. Deixa eu ver, fazer uma analogia.
É parecido com as ondas do mar, né? Elas batem lá na areia, depois volta. Então, é assim que funciona a cóclea, tá? Então, quem está empurrando a água, na verdade, aí é, no caso, os ossículos. E aí, movimenta toda a água que está no interior da cóclea e essa água é dissipada por um outro ponto que nós chamamos de janela redonda. Então, é dessa forma que os ossículos, eles acabam passando a informação mecânica para a cóclea através desse movimento desse líquido. Então, nesse ponto aqui... Aí já se transformou na onda hidráulica, né? Automaticamente. Exatamente. Ah. Então, quando ele faz esse movimento de ficar empurrando o líquido que está no interior da cóclea, então ele já transformou de novo a informação. Então, o que antes era uma onda mecânica, na cóclea passa a ser uma onda hidráulica. Certo? Certo. E aí vem o seguinte, por que eu preciso falar que existe essa onda hidráulica no interior da cóclea? Porque a cóclea, ela funciona, deixa eu ver um outro, tá aqui, outra figurinha que eu precisava. Então, assim, a cóclea, vou fazer uma outra comparação aqui, ela lembra muito as teclas de um piano. Então, as teclas de um piano, ela tem as teclas agudas, de sons agudos, som médio e sons graves. Então, a cóclea, ela consegue captar esses diferentes sons. Então, é como se a gente estivesse comparando a cóclea com as teclas do piano. Então, à medida que vai vibrando, vai movimentando esse líquido aqui, então ela vai identificando através desse movimento, se é um movimento muito forte, se é um movimento mediano, se é um movimento muito fraco, ela vai conseguir identificar através desses movimentos que ela capta através dos ossículos, se é um som agudo, se é um som médio, se é um som grave. Então, é dessa forma que ela vai conseguir identificar esses sons, através desses movimentos. E aí, como nós temos uma onda mecânica, hidráulica, então, como nós temos esses movimentos desse líquido, movimento dessa onda hidráulica, tem uma estrutura aqui, tem uma estrutura no interior dessa cóclea, que nós chamamos de órgão de Corti. Então, essa estrutura, esse órgão de Corti, ele fica no meio da cóclea, não é por acaso, porque ele fica no meio para ele conseguir detectar este movimento do líquido da cóclea. Então, à medida que esse líquido ele vai movimentando, então, deixa eu ver, tem algum... Aqui você. Sabia que eu tinha colocado alguma figurinha assim. Então, à medida que vai passando o líquidozinho, então observa aí na figura de cima, que é isso aqui é o órgão de Corti. Então, esse órgão, ele começa o quê? A se movimentar junto com esse líquido. E por que ele precisa fazer este movimento? Porque ele precisa captar o movimento do líquido. Como é o nome, professora? Órgão de Corti. Ah, tá. Tá? Então, o órgão de Corti, ele fica aqui, no interior da cóclea. Ele fica aqui dentro da cóclea. Tá? Então, ele se movimenta junto com o líquido que está no interior da cóclea. E ele faz esse movimento porque ele precisa não só detectar a movimentação do líquido, mas porque ele precisa mexer nessa outra estrutura que está aqui embaixo, que são essas células importantes que elas estão conectadas com o nervo auditivo. Tá? Então, aqui é por onde está finalizando o processo da biofísica em si. Então, aqui nessa última fase, quando a gente trabalha o órgão de Corti, a gente está dizendo o seguinte, que a onda hidráulica que está presente lá na cóclea, quando ela atinge o órgão de Corti, há uma nova transformação. O que era onda hidráulica pelo órgão de Corti, pela cóclea, desculpa, pelo órgão de Corti, essa onda ela se transforma em onda elétrica. E aí essa onda elétrica é levada pelo nervo auditivo até chegar o córtex, o cérebro, por onde ele vai fazer toda essa interpretação que a gente precisa da informação ou dessas ondas sonoras que nós estamos recebendo. Da onda hidráulica, ele passa para a elétrica. Isso. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Então, quais são as transformações das ondas que nós observamos? Primeiro, nós observamos que recebe o quê? Onda sonora. E quem capta essa onda sonora é o tímpano.
Aí o tímpano, né, captando a onda sonora, nós vamos ver uma nova transformação de onda sonora para onda mecânica. E quem faz essa transformação de onda sonora para onda mecânica são os ossículos. Em seguida, nós temos qual é o próximo órgão? A cóclea. A cóclea ela está interligada aos ossículos. O que tem no interior da cóclea? Líquido, linfa. Líquidos, tomadas de linfa. Isso. E aí nós temos o quê? Uma nova transformação. O que era onda mecânica através dos ossículos é transformada para a cóclea em onda hidráulica. E aí, para finalizar essa transformação, no interior da cóclea, nós temos o órgão de Corti, que ele detecta o movimento desse líquido e ele transforma a onda hidráulica em onda elétrica. Tá? São essas transformações que acontecem. Onda sonora, onda mecânica, onda hidráulica e finaliza com onda elétrica. Aí chegou no cérebro já. Isso. Aí, a partir do órgão de Corti, é nervo auditivo até o cérebro. Aí o cérebro faz todas as informações, as decodificações, as interpretações que ele precisa fazer para a gente poder conseguir entender as informações sonoras. Então, é esse caminho que a biofísica da audição, ao estudar a biofísica da audição, a gente precisa entender que são essas transformações que são importantes para o cérebro poder interpretar. Então, imagina o cérebro conseguir interpretar uma onda sonora. De que forma ele vai conseguir interpretar? Porque ele só consegue captar onda elétrica. Então, precisa passar por toda essa transformação para chegar na onda elétrica para o cérebro poder interpretar. Qual é o nervo, professora? Nervo Até chegar ao cérebro? auditivo. É o nervo auditivo. Ah. Ok. Ok? E aqui, nesse slide ou nessa figura, é só para relembrar todo esse caminho, tá? Então, aqui nós temos ouvido externo. O que faz o ouvido externo? O ouvido externo, ele capta essa onda sonora e ele conduz essa onda sonora até o tímpano. Aí nós temos o ouvido médio. O que tem no ouvido médio? O tímpano e os ossículos. Então, o tímpano, ao captar essa onda sonora, ele transfere para os ossículos. Que esses ossículos transformam a onda sonora em onda mecânica. E qual é o papel dos ossículos? Ele faz o processo de amplificação dessa onda sonora. E aí, observando, os ossículos eles estão conectados com quem? Com a cóclea, através da janela oval. E aí, os ossículos, pelo movimento dessa onda mecânica por esses ossículos, eles transmitem essa informação para a cóclea através do quê? Do movimento da linfa. Então, essa linfa aí, ela acaba transformando, que era onda mecânica em onda hidráulica. E no interior da cóclea, nós temos o quê? O órgão de Corti, que ele vai estar aí bem no meio para ele poder detectar esses movimentos dos líquidos e pegar esse movimento dos líquidos, ou seja, pegar a onda hidráulica e transformar em onda elétrica. E aí termina todo o processo da biofísica da audição, todas essas transformações dessas ondas. E essa onda elétrica, ela vai ser conduzida através do nervo auditivo até o cérebro. E aí o cérebro ele faz, né, o que ele precisa fazer, que é esse processo de interpretação e decodificação da informação, tá? Então aqui, ó, só para gravar todas essas transformações: onda sonora, onda mecânica, onda hidráulica, onda elétrica. Então essa é a ordem das transformações da onda quando a gente estuda a biofísica da audição. Ok. Ok? Aí vamos passar para o próximo, que é a biofísica da fonação. Bom, o que a gente precisa ver